Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para mais um dia para lermos a palavra do Senhor e hoje nós vamos ler os capítulos 19 e 20 dos Atos dos Apóstolos. Antes da gente iniciar a leitura de hoje, eu queria convidar você para que a gente pudesse fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Com a presença do Espírito Santo em nosso meio, vamos dar início aqui em Atos capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões mais altas e chegou a Éfeso. Encontrou aí alguns discípulos e perguntou-lhes: Quando vocês abraçaram a fé, receberam o Espírito Santo? Eles responderam: Nós sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Paulo perguntou: Que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Então Paulo explicou: João batizava como sinal de arrependimento e pedia que o povo acreditasse naquele que devia vir depois dele, isto é, em Jesus. Ao ouvir isso, eles se fizeram batizar em nome do Senhor Jesus. Logo que Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Todavia, como alguns se obstinavam na incredulidade e falavam mal do caminho diante da multidão, Paulo rompeu com eles, separou os discípulos e diariamente os ensinava na escola de um homem chamado Tiranos. Isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que Paulo está sendo guiado para poder pregar o Evangelho, para que ele pudesse andar por todos os lados e falar sobre a palavra do Senhor, a palavra que traz vida, que traz salvação. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Olha para você ver aqui a intercessão. Quem te perguntar aqui, mas como é que funciona essa questão de intercessão? Pode vir aqui, ó, capítulo 19, versículo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Então a intercessão acontece dessa forma. Não é Paulo que fazia os milagres, mas era Deus. Deus usava Paulo como um instrumento para fazer os milagres que só Deus pode fazer. Isto é a intercessão. A tal ponto que pegavam lenços e aventais usados por Paulo para colocá-los sobre os doentes. E estes eram libertados de suas doenças e os espíritos maus eram afetados. Alguns exorcistas, judeus itinerantes, começaram a invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espíritos maus e diziam: Eu esconjuro vocês por este Jesus que Paulo está pregando. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu dizendo: Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E o homem que estava possesso do espírito mau pulou sobre eles com tanta violência que tiveram de fugir daquela casa, sem roupas e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos, e a grandeza do nome de Jesus era exaltada. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. E um bom número dos que praticavam a magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: Depois de ir até lá, eu devo ir também a Roma. Paulo enviou à Macedônia 2 de seus ajudantes, Timóteo e Erasto, e ficou ainda por algum tempo na Ásia. Foi nessa época que estourou um grave tumulto a respeito do caminho. Havia um sujeito chamado Demétrio, que era ourives e fabricava nichos
de prata da deusa Ártemis, e isso dava muito lucro aos artesãos. Ele reuniu esses artesãos, juntamente com outros que trabalhavam no ramo, e lhes disse: Amigos, vocês sabem que o nosso bem-estar provém dessa nossa atividade. Opa, fechei aqui, peraí. Ora, vocês mesmos podem constatar e ouvir por aí que esse tal de Paulo, com a sua propaganda, está desencaminhando muita gente, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Ele afirma que os deuses fabricados pelas nossas mãos não são deuses. Não é só a nossa profissão que corre o risco de cair em descrédito, mas também o santuário da grande deusa Ártemis acabará sendo desacreditado, e assim ficará despojada de majestade aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e não paravam de gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios. O tumulto se espalhou pela cidade toda. A multidão se dirigiu em massa ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na viagem. Paulo queria ir até a assembleia, mas os discípulos não deixaram. Também algumas pessoas importantes da província, que eram seus amigos, mandaram pedir que ele não se arriscasse a comparecer ao teatro. Enquanto isso, um gritava uma coisa, outro gritava o contrário, e a confusão era geral na assembleia. A maioria nem mesmo sabia por que estava aí. E no meio da multidão, algumas pessoas convenceram certo Alexandre a falar. Ele tinha sido colocado na frente pelos judeus. Fez sinal com a mão, mostrando que queria dar explicações para a assembleia. Mas quando perceberam que era judeu, todos se puseram a gritar numa só voz, por quase 2 horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. Por fim, o secretário conseguiu acalmar a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, quem dentre os homens não sabe que a cidade de Éfeso guarda o templo grande de Ártemis e a sua estátua que caiu do céu? Quanto a isso, não resta dúvida, portanto, fiquem calmos e não cometam nenhuma loucura. Estes homens que vocês trouxeram até aqui não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm acusações para fazer contra alguém, sejam feitas audiências, e os procônsules estão à disposição. Que as partes apresentem acusações recíprocas. E se houver qualquer outra questão, será resolvida em assembleia legal. Do contrário, corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que aconteceu hoje, pois não existe nenhum motivo para justificarmos esta reunião. Com essa declaração, ele dissolveu a assembleia. Capítulo 20. Quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos de Éfeso. Depois de encorajá-los, despediu-se deles e viajou para a Macedônia. Percorreu essas regiões, falando com frequência aos fiéis para encorajá-los, e assim chegou à Grécia, onde permaneceu 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, decidiu fazer a viagem através da Macedônia, porque os judeus tinham organizado uma conspiração contra ele. Os companheiros de Paulo eram Sópatros, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e II, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses, porém, partiram antes de nós e nos esperavam em Troade. Nós zarpamos de Filipos logo após os dias dos pães sem fermento e os alcançamos 5 dias depois em Troade, onde permanecemos 1 semana. No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na beira de uma janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido finalmente pelo sono, caiu do 3º andar para baixo. Quando levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e abraçando disse: Não se preocupem, porque ele está vivo. Depois subiu novamente, partiu o pão e comeu. Ficou conversando com eles até de madrugada e depois partiu.
Quanto ao jovem, o levaram vivo e sentiram-se muito confortados. Olha para você ver. Que milagre, cara. Nós, porém, continuamos a viagem e embarcamos no navio para Assos, onde iríamos recolher Paulo. Assim Paulo havia determinado, ao passo que ele iria por terra. Quando nos alcançou em Assos, nós o recolhemos a bordo e prosseguimos para Mitilene. Daí zarpamos no dia seguinte e chegamos à altura de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos. Tivemos outro dia de viagem e depois de pararmos em Trógilio, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não passar por Éfeso, a fim de não prolongar demais sua permanência na Ásia. Tinha pressa de estar em Jerusalém, se possível para o dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou emissários a Éfeso para chamar os anciãos dessa igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo lhes falou: Vocês sabem que de maneira me comporto. Vocês sabem bem. Perdão. Quando os anciãos chegaram, Paulo lhes falou: Vocês bem sabem de que maneira me comportei em relação a vocês durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vocês, nem de anunciar publicamente e também de casa em casa. Com insistência, convidei judeus e gregos a se arrependerem diante de Deus e a acreditarem em Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza de que vocês não verão mais o meu rosto, todos vocês entre os quais passei pregando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de vocês. Se alguém de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o projeto de Deus sobre vocês. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os constituiu como guardiões para apacentarem a igreja de Deus, que ele adquiriu para si com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois da minha partida aparecerão lobos vorazes no meio de vocês, e não terão pena do rebanho, e do meio de vocês mesmos surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, fiquem vigiando e se lembrem de que, durante 3 anos, dia e noite, não parei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de dar a vocês a herança entre todos os santificados. Ademais, não cobicei prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo mostrei a vocês que é trabalhando assim que devemos ajudar os fracos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Após essas palavras, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Então todos começaram a chorar muito e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Estavam muito tristes, principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam o seu rosto, e foram com ele até o navio. Olha para você ver que o testemunho de Paulo. A gente poderia ficar aqui horas e horas só falando sobre essa passagem, mas eu vou destacar aqui o versículo 24, que diz o seguinte, repetindo, né? Mas de modo nenhum considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo não se considerava nem um pouco precioso, nem um pouco centro das atenções, nem um pouco um ser extraordinário. Ele não era. Ele tinha a noção disso. Ele não se considerava precioso, mas ele sabia que o seu serviço, a sua carreira de seguir nos caminhos do Senhor, de fazer a vontade do Pai, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus, era a sua principal missão. Então, ele não era valioso, ele não valia nada. Mas a missão que o Senhor destinou para a vida dele
o fez o tornar precioso para os olhos do Senhor. Porque o Senhor via o esforço de Paulo, e é isso que o Senhor olha para nós. Jesus sabe que sem ele nós não somos nada, e é por isso que ele nos salvou, é por isso que ele soprou o Espírito Santo da nossa vida, para que a gente possa ter algum valor. E é só em Jesus que nós somos valorizados, porque neste mundo, infelizmente, nós não temos nenhum valor. Mas quando estamos com Jesus, quando Jesus habita em nossa alma, nós somos muito valiosos, porque nós somos filhos do Salvador. Por isso, coloque Jesus no centro da sua vida e saiba que você é especial para Ele e você não é maior do que ninguém. Mesmo sabendo que Jesus te ama muito, você não é maior do que aquele que ainda não acreditou em Jesus. Pelo contrário, nós somos muito menores. Pois, aqui como diz na palavra, há mais felicidade em dar do que em receber. Então se humilhe na frente do Senhor. Se humilhe para que lá no céu você seja exaltado. Para que lá no céu você entenda que só Ele é o centro das atenções. Só Ele é o nosso Salvador. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe muito você. Até amanhã. Tchau, tchau.